Olá, na aula de hoje vamos falar de estrutura e formação de palavras. Olá, galera, tudo bem? Espero que sim. Estou de volta, professora Catarina de Oliveira, para nós trabalharmos mais um tópico do seu edital. E agora nós vamos falar a respeito de estrutura e formação de palavras. Primeira coisa é a gente entender a estrutura dessa palavra. Ou seja, o que compõe uma palavra? Isso aqui é muito importante. Foi por isso que eu trouxe esses conceitos antes de nós falarmos especificamente a respeito da formação de palavras. Estrutura é a forma, são os elementos que vão compor aquela palavra. E o elemento mais importante que a gente tem é o morfema. O morfema é a menor parte que constitui uma palavra. E essa menor parte, ela possui significado, que é outro elemento importante também para a gente pensar. O morfema, ele vai se dividir em três: o morfema lexical, o morfema derivacional e o morfema flexional. O lexical é aquele que a gente também conhece pelo nome de radical. É aquela partezinha da palavra dotada de significado e que nos permite, a partir dela, criar palavras derivadas. Veja o exemplo: livro. Live é o nosso radical. Quando você coloca, por exemplo, o, que seria essa vogal temática, nós formamos a palavra livro. Mas, se eu acrescentar outro sufixo, eu formo uma palavra derivada: livraria, livrinho, outro sufixo, outra palavra. Então, é a partir desse radical que nós vamos estruturar a nossa palavra. Já o morfema derivacional, olha o nome, derivacional, é aquela menor parte que constitui a palavra e que a gente pode conhecer como afixo. Pode ser um prefixo ou um sufixo. O morfema derivacional é aquela partezinha que a gente vai colocar no radical para formar uma palavra derivada. Então, quando a gente tem o radical livre, se a gente acrescenta o sufixo eiro, livreiro. E assim fazemos livraria, livrinho, todos esses outros elementos. Outro morfema que nós temos é o morfema flexional, que são as desinências. Aqui eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Quando a gente fala de desinência, nós estamos falando de elementos que vão indicar gênero, número, modo, tempo e pessoa. A desinência é totalmente diferente de um afixo, seja um prefixo, seja um sufixo. A desinência é uma coisa, o afixo, nesse caso o sufixo principalmente, é outra. Então, por exemplo, se nós temos um verbo no gerúndio que termina em NDO, isso é desinência, não é sufixo. Sabemos, esse mos que aparece é desinência, não é sufixo. Tudo bem? Esse ponto é muito importante porque as bancas gostam de cobrar isso. Então, morfema flexional são as desinências de gênero, de número, de modo, de tempo e de pessoa. Além de carregarem conceitos sintáticos de concordância verbal e concordância nominal. Outro conceito importante para a gente tratar é a alomorfia. O que é isso? Alomorfia é quando acontece alguma mudança ou variação no radical de uma palavra. Isso mesmo. Aqui, quando nós estávamos falando de livro, o radical foi sempre o mesmo. No entanto, em algumas palavras, em alguns vocábulos, vocês vão perceber que esse radical, ele muda. E isso é muito comum nos verbos, principalmente verbos irregulares. Eles vão apresentar alteração na forma, alteração no que a gente chama de paradigma, beleza? Então, por que essa alomorfia ocorre?
Ela ocorre para que a gente possa preservar a pronúncia da palavra por uma questão de eufonia. Eufonia é para que soe melhor. Eufonia é diferente de cacofonia. Cacofonia é quando tem um problema na pronúncia. Exemplo, eu vi ela. Eu vi ela, a gente tem ali um problema de cacofonia. Já eufonia é positiva, é para que soe bem. E outro, para preservar a origem etimológica dessa palavra. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês foi do verbo fazer. Perceba como o radical, que a gente pode chamar de paradigma, ele muda. Notou? Essa variação é o que a gente vai chamar de alomorfia. Tudo bem? Quando a gente fala de verbos, nós vamos falar de paradigma. Exemplo, verbo amar. O verbo amar, nós vamos ter como radical o am. Então, a partir desse radical, vou fazer amo, amas, ama. E por aí vai, perceba, ó. Amamos, amais, amam. O radical, ele se mantém. Beleza? Seguindo, então. Vocábulos cognatos são palavras que pertencem à mesma família, além de terem semelhança e ligação semântica. Então, corpo, corpóreo, corpanzil, encorpado, são palavras que vão fazer parte da mesma família, do mesmo campo semântico. Agora, chegamos à parte de formação de palavras. Os principais processos, os que mais aparecem em prova, são derivação e composição. Nós temos outros processos também que nós vamos trabalhar, mas os principais são esses aqui. Na derivação, nós temos a derivação prefixal, sufixal. Temos casos em que a derivação prefixal e sufixal acontece simultaneamente, por exemplo, na palavra deslealdade. Nós temos acréscimo de prefixo e de sufixo de forma simultânea. Parasintética, imprópria e regressiva. Vamos ver cada uma delas. E na composição, nós temos justaposição e aglutinação. Na derivação, perceba, eu vou ter palavra primitiva formando uma palavra derivada. Na composição, eu vou juntar dois radicais. Essa união entre dois radicais pode acontecer com perda fonética, com perda estrutural, ou não. Ela pode ser simplesmente juntando os dois vocábulos. Tudo bem? Então, vamos analisar, vamos estudar cada um desses casos. Para começar, a derivação prefixal, muito fácil. A gente tem um acréscimo de prefixo. Acrescentou-se o prefixo, aquela palavra primitiva. E olha só o que já caiu na COSEAC. É importante a gente falar disso aqui, porque alguns autores tratam esse tema de forma diferente. Eu trouxe o referencial que está na gramática do professor Bechara, que faz parte da bibliografia do seu edital, da banca de Maricá. Óbvio que em outras bancas isso pode sofrer alguma alteração, mas geralmente o professor Ivanildo Bechara é o gramático mais cobrado nos exames de concurso. Depois dele nós temos o professor Azeredo. Vamos lá, palavra que deriva como em temporalidade de um radical secundário. Olha a informação importante que a gente tem aqui. Radical secundário. Por quê? Porque eu tenho tempo, depois de tempo eu tenho temporal. Temporal já é uma palavra derivada. E a partir de temporal, eu faço temporalidade. Percebeu? Eu acrescentei um sufixo a uma palavra que já é derivada. Onde ocorre a mesma coisa? Temporada. Não, eu tenho tempo e acrescentei o sufixo ada. Esse R pode ser uma consoante de ligação. Temporal, a mesma coisa. Temporão, a mesma coisa. Em todas essas eu só acrescentei um sufixo. Agora, intemporariamente, o que aconteceu? Eu tenho tempo, depois eu tenho temporário
ou temporária, né? E depois eu tenho o acréscimo do sufixo mente, que é um sufixo que forma advérbios. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Foi esse o gabarito da banca, inclusive. Derivação sufixal. Muito simples, é quando eu acrescento um sufixo à minha palavra. E da mesma forma que nós acabamos de ver na prefixal, eu também posso ter uma palavra que é derivada e a partir dessa palavra derivada formar outra palavra derivada, certo? Como a gente acabou de ver na questão. Aqui, cobrir, eu tenho a palavra derivada descobrir. Por quê? Olha o prefixo. Descobrimento. Acrescentei ao descobrir o sufixo mento, que é um sufixo formador de substantivo. Pincel, pincelada. Sutil, sutilmente. Alguns gramáticos divergem quanto ao processo de formação de palavras que passaram por várias construções. Veja, aqui na palavra sexo, nós temos sexual, acrescentou-se o sufixo. Depois, a partir de sexual, uma palavra já derivada, nós formamos bissexual, acrescentamos um prefixo. E a partir de bissexual, nós formamos bissexualismo. Alguns autores vão dizer que aqui a gente tem derivação prefixal e sufixal. Outros vão dizer que se a gente analisa apenas essa palavra, nós vamos ter apenas sufixal, porque só olha para o último processo de formação. Eu botei aqui as duas referências. O Bechara vai falar apenas do último processo e o Saccone vai falar dos dois processos que essa palavra sofreu. Até aqui. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Beleza. Parasintética é o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Não confunda a derivação parasintética com os casos em que ocorre a derivação prefixal e sufixal. Exemplo, quando eu digo assim, deslealdade. O meu radical é leal. Mas o que eu fiz? Eu acrescentei um prefixo e eu tenho a palavra desleal, não tenho? E acrescentei também um sufixo, o dade, deslealdade. Então, eu acrescentei prefixo e sufixo. Eu também tenho a palavra lealdade, não tenho? De todas as formas, essa palavra vai conseguir existir. Se eu tirar o prefixo, ela existe com o sufixo. Se eu tirar o sufixo, ela existe com o prefixo. O nome desse processo vai ser derivação prefixal e sufixal. Ocorrem os dois simultaneamente. Agora, quando eu falo em parassíntese, eu estou dizendo que esses prefixos, aliás, que esses afixos, eles são simultâneos. O que significa isso? Que eu não posso retirar um e deixar o outro, porque a palavra não fará sentido. Existe envelhecer? Não. Existe envelhe? Não existe. É isso que eu quero dizer. Deixa eu aproveitar e fazer uma correção aqui, ao vivo, olha só, ao vivo e a cores. O que acontece então na parassíntese, galera? Nós vamos ter simultaneamente prefixo e sufixo. A palavra só existe com os dois, diferentemente do que ocorre com a derivação prefixal e sufixal. Tudo certinho? Então, beleza. E aí eu deixei aqui os exemplos: envelhecer, aterrar, amanhecer. Preste atenção que na parassíntese é muito comum a gente ver essa terminação ecer e achar então que só existe derivação parassintética que forma o verbo e com a terminação ecer. Amanhecer, envelhecer, mas nem sempre. Olha o aterrar aqui, ó, para te provar o contrário. E outra, às vezes é possível formar também adjetivos quando essas palavras não estão figurando como verbo no particípio.
ou seja, quando elas estão caracterizando. Ele é um desalmado, ela é uma desbocada. Essas palavras não estão funcionando como particípio nesses casos, elas estão caracterizando. Então, a gente vai considerar como derivação parasintética. Olha aqui o nosso radical, alm, o nosso sufixo ado, o nosso prefixo des. Eu não tenho desalme e também não tenho almado. Os dois acontecem juntos. A mesma coisa se dá com desbocado, desbundado. Outra coisa importante, o sufixo mento não forma palavras por derivação parasintética, porque ele é um sufixo. Falei disso com vocês ainda há pouco. Esse sufixo forma substantivos. Eu tenho o verbo endurecer. Endurecer é uma derivação parasintética. A partir de endurecer, eu formei endurecimento. Opa! E então, professora, endurecimento vai ser derivação parasintética, porque ó, eu tenho mento, tenho e não existe endurece, assim. A gente tiraria esse, que esse é uma vogal de ligação. E não tem endurecimento, então, não, preste atenção. Endurecimento vem do verbo endurecer. A única coisa que aconteceu aqui foi acrescentar um sufixo que forma substantivo. Então, endurecimento é derivação sufixal. Beleza? Próxima, derivação regressiva ou regressão. Pensa comigo. Regressiva, ó, regressa, retira. Ocorre com verbos que exprimem ação e vão formar um substantivo abstrato. É o que a gente pode chamar também de substantivo deverbal. Deverbal seria porque deriva de verbo. O verbo ele vai perder a sua terminação, que seria a vogal temática, mais a desinência de infinitivo, e ganha a vogal temática nominal, a, e, o. Exemplo, o verbo atrasar. Eu vou formar o substantivo abstrato, atraso. Demorar, demora. Tossir, tosse. Perceba que aqui são todos substantivos abstratos e aqui são todos verbos. Isso aqui ajuda muito na hora de fazer questão de complemento nominal e adjunto adnominal, que você precisa identificar se é um substantivo concreto ou abstrato para responder a questão. Isso aqui vai te ajudar bastante. Se você olha a palavra e já identifica que é uma derivação regressiva, facilitou muito a sua vida. Para o gramático José Carlos de Azeredo, alguns verbos podem formar adjetivos derivados regressivamente. Expressar, expresso, isentar, isento, eleger, eleito. Sempre atento ao contexto para que você possa classificar a palavra. Ainda assim, eu preciso trazer essa informação para vocês. Alguns verbos parecem ter sofrido regressão, mas só parecem. Por quê? Porque foram esses substantivos concretos que formaram o verbo. Então, ao invés de aqui a gente ter o verbo formando o substantivo abstrato, a gente tem o oposto. O substantivo concreto formando o verbo. Então, não se trata de uma derivação regressiva, tá? Azeite, azeitar. Telefone, telefonar. Âncora, ancorar. A gente pode falar que isso aqui é derivação sufixal. Imprópria ou conversão. Ocorre mudança de classe. Ó, na regressiva também. Tanto que eu botei essa observação para você. O verbo passa a ser substantivo. Mas o detalhe é que na imprópria, a palavra mantém a mesma estrutura. Ela não muda. Então, aquela palavra, e aí pode ser verbo, pode ser substantivo, o que for, continua idêntica. Ela trocou de classe, mantendo a mesma roupa. O substantivo vira adjetivo, jeito, moleque. Adjetivo vira advérbio, desceu redondo, ó. Isso aqui é um advérbio de modo. Adjetivo vira preposição acidental.
Todos se salvaram, exceto ele. Particípio vira adjetivo. Eles são muito fingidos, ó, fingidos, caracterizando eles. E aqui ocorre também o nome de um processo que a gente precisa falar, que é a substantivação. O que é isso? É quando nós temos determinantes substantivando palavras. Quem são os determinantes? Os pronomes, os adjetivos, os numerais e principalmente os artigos. Essas classes aqui, elas têm o poder de substantivar palavras. Quer ver um exemplo? Bonita. Bonita é um adjetivo, não é? Ela é bonita, meninas bonitas. Mas nessa frase aqui, a bonita chegou atrasada. Olha o que aconteceu. Bonita passou a ser o meu substantivo, o meu núcleo do sujeito. E quem fez esse processo? Olha aqui, ó. O nosso artigo, ele substantivou esse adjetivo. Isso pode acontecer com qualquer uma dessas classes. Muito comum em prova eles pegarem, por exemplo, o advérbio. O não que eu recebi me transformou. Ah, professora, é só com o artigo? Não, ó, aquele não que eu recebi me transformou. Esse não aqui, todo mundo sabe, não é advérbio de negação, mas nesse contexto não está substantivado pelo artigo o. Então, não vai ser um substantivo. Ocorreu aqui derivação imprópria ou conversão. Agora a gente vai falar da composição. Lembra? Composição, ó, compor palavra. Vou usar dois radicais para compor uma palavra. Isso pode ser por justaposição ou aglutinação. Justaposição, não a perda de elemento. Todo mundo fica feliz. A posição é justa para todo mundo. Pontapé, vai e vem, girassol, paraquedas, 18, abelha rainha, caixa d'água, guarda-chuva. Note, abelha rainha, caixa d'água, guarda-chuva tem hífen. E sim, na justaposição nós podemos ter palavras com hífen. Não tem problema, tá? O que vai classificar como justaposição é composição. Eu vou utilizar dois radicais, duas palavras e vou uni-las, sem que haja perda de elemento do radical. Já na aglutinação, você vai lembrar do exemplo do trem. O trem da Supervia. Se você for carioca, então você vai saber exatamente o que eu estou falando. O trem da Supervia na hora do rush. Eu acho que em São Paulo também deve ser bem complicado. Gente, é uma loucura. O que acontece ali? Fica todo mundo aglomerado. Mas a gente vai usar a palavra aglutinado aqui para poder fazer sentido e você não esquecer. Por quê? Todo mundo perde alguma coisa. Vai perder o movimento do braço, outro vai perder o movimento da perna, outro vai perder o movimento da cabeça, que não vai conseguir nem girar para o lado de tanta gente que tem dentro do trem. Então, ali a gente tem uma composição por aglutinação. Tá todo mundo, ó, aglutinado, perdendo o seu direito de locomoção. E é isso que acontece quando as palavras são aglutinadas. Quando a gente tem a composição por aglutinação, vai haver perda fonética e estrutural no radical dessas palavras. E elas não vão se separar por hífen. Fidalgo, filho de algo. Embora, que eu não coloquei aqui, que significa em boa hora, virou embora. Noroeste, a junção de norte mais oeste. Alvinegro, alvo mais negro. Petróleo, pedra mais óleo. Vinagre, vinho mais agre. Pernilongo, perna mais longa. Percebeu? Em todos eles a gente tem uma perda estrutural, uma perda fonética no radical da palavra. É o que não acontece na justaposição. Então lembra disso, ó.
Composição por justaposição. A posição é justa para todo mundo, ninguém perde nada. Na aglutinação é o trem da supervia. Todo mundo perde movimento. Vai perder alguma coisa. Então, essas duas são as formas que a gente tem de composição. Outros processos. Recomposição. Usa-se um radical com sentido global e já conhecido para formar novas palavras. Olha o que eu disse. Radical. Por quê? Você pode olhar para o alto e achar que ele é prefixo. E ele não é. Alto é radical. Com alto, eu formo automóvel, autopeça, autoestrada, autoescola. Todos esses aqui pertencem ao mesmo campo semântico de automóvel. Onomatopeia, essa todo mundo sabe, faz parte das figuras de linguagem. E aqui, o que eu tenho? A criação para reproduzir sons de seres inanimados ou animados, que não sejam seres humanos, no caso. Então, o cachorrinho, o gatinho, o leão, ou então o telefone, que aí já é inanimado. O telefone, o carro e por aí vai. Abreviação ou redução. Nós fazemos muito isso. A gente adora abreviar as coisas. Televisão virou TV. Celular virou cell. Antigamente era telefone que tinha virado tel. Notebook virou note. Cinematógrafo, cinema, cine. Professor, prof, professor. Siglonimização é a transformação de uma expressão em uma sigla. Então, UFRJ, USP, Unirio, IFRJ, UF. Vou trazer um detalhe aqui para vocês. Todas as vezes que nós pronunciarmos as letras, IFRJ, UFRJ, UFRR, enfim, todas as vezes que a gente pronuncia letra por letra, nós temos de grafar com letras maiúsculas. Quando nós pronunciamos como palavra, UERJ, USP, Unirio, IBAN, COSEAC, nós grafamos só a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Isso é uma regra de grafia. Guarde isso com você, pode cair um dia numa prova, hein? Hibridismo ou amálgama ou palavra valise. É o cruzamento lexical. Nossa, isso aqui é muito interessante. Por quê? Isso é muito comum na linguagem oral. Esse cruzamento de palavras, quando você junta dois radicais, faz algumas alterações para que se tenha uma palavra nova. Fazem muito isso com o nome de casal. O único que eu sempre lembro é o Brumar, que é a junção da Bruna com o Neymar, que graças a Deus já nem é mais, né? Foi livramento da Bruna. Até engasguei, ó. Portunhol, português e espanhol. Aborrecente, de aborrecer, e adolescente. Namorido, namorado e marido. Motociata, motocicleta, mas passeata. Então, temos aqui o nosso hibridismo. Estrangeirismo. Nós temos no estrangeirismo o empréstimo vocabular. Isso é mais comum do que se imagina. Pizza, link, download, shopping center, upload. Com o excesso de tecnologia que a gente tem, então, a quantidade de palavras estrangeiras que passaram a fazer parte do nosso léxico é gigantesca. E, galera, isso é normal, o português não vai acabar por causa disso. Por favor, hein? Tem uma música aqui que eu indico que vocês escutem, que é o Samba do Approach. Esse samba é muito bom, eu fico ele na minha cabeça, inclusive. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach na hora do lunch. Eu ando de ferry boat, meu temperamento é light, minha casa é high-tech, hoje me amarro no... Esqueci essa agora. Enfim, ele vai trazendo várias palavras que fazem parte de uma linguagem estrangeira. Então, a gente chama isso de estrangeirismo. Eu recomendo que você escute essa música. Vai ser legal para você lembrar do estrangeirismo. E pra gente finalizar, neologismo, que vai se dividir em neologismo mórfico e em neologismo semântico.
O neologismo mórfico está na estrutura. Então, aqui eu tenho realmente a criação de uma palavra. Exemplo, afamiliar, desjavanear. Esse aqui a gente fala muito, né? Desjavanear, que virou um verbo. Viralizar. Nós temos o internetês, que é relacionado à linguagem da internet. Desorgulhoso, super feliz. Então, mórfico vai dizer respeito à estrutura. É uma criação mesmo, uma estrutura nova. Agora, o neologismo semântico, a palavra, ela já existe na língua, mas ela vai ganhar um novo significado. Então, quando eu falo gato, gato vocês já sabem. Queria mostrar meus gatinhos aqui pra vocês, mas eles não estão por perto. É o gato, é o bichinho. Agora, gato de luz, eu já tenho um outro sentido. Mala, mala vocês já sabem, mala de viajar, de arrumar as coisas, enfim. Mas se eu me referir a uma pessoa, nossa, ela é uma pessoa mala, estou querendo dizer que ela é chata. É um novo sentido que se atribui a essa palavra. É o neologismo semântico. Agora é hora de você treinar. Pausa o vídeo, faz os exercícios e vamos corrigir. Na língua portuguesa, 2 dos processos mais produtivos na formação de palavras por derivação são prefixação e sufixação. Considerando as opções a seguir, é correto afirmar que são exemplos desses processos, respectivamente. Vamos começar pelo prefixo? Vamos lá. Transborda. Opa, prefixação. Ó, trans é o nosso prefixo. Transborda, ultrapassa, aborda. Multiforme, tá certo também. Múltiplas formas. Então, certo? Certo. Ultrapassada, tá certo também. Prefixo ultra. Transborda de novo, também está certo. Declaração, não tem prefixo. Vem de declarar, inclusive. Eliminamos a letra E. Sufixação, deseducação. Opa, temos um prefixo aqui. Não pode. Repetindo. Eita, olha o final dessa palavra. NDO é sufixo? Não, é desinência verbal. Então, elimina. Repetindo novamente, elimina. Felicidade. Opa, dade. Sufixo felicidade, lealdade. Tá certo. Achamos o nosso gabarito. E ultrapassada, ultra é prefixo. Gabarito, letra D. Questão tranquila. Marque a opção em que o processo de formação, nos parênteses, corresponde à palavra apresentada. De baixo para cima. Desemprego, sufixação. Gente, desemprego, olha aqui. Des, prefixo. Mensageiro, prefixo. Vem de mensagem. Olha aqui. Eiro é o nosso sufixo. Errado. Imperceptível, parasintética. Galera, perceptível. E aí eu vou ter o imperceptível. E perceptível vem de percepção. Então, eu ainda tenho aqui ó, o sufixo também. Então, não é parassíntese, porque eu tenho perceptível. E aí, a partir disso, eu formo o imperceptível. Estratosfera, composição. Perfeito. Extrato mais esfera. Eu tenho a junção de 2 radicais. Gabarito, letra A. Vamos para mais uma. Tomando do texto 1, o ensinamento da professora Maria Helena de Moura Neves, quem é da área de língua portuguesa é leitura obrigatória, de que toda e qualquer língua se rege por um sistema dentro do qual seus falantes constroem linguagem naturalmente, constata-se que o neologismo cosmologia, extraído do texto 2, é regido por uma sistemática regra de formação de palavras, em que se verifica a presença de, olha, nós temos caos e temos o logia. Logia é um radical grego, não é sufixo. A partir de logia eu formo sociologia, que é composição. Eu formo biologia. Eu formo filosofia. Logia é radical. E o caos? Também. Caos também vai ser um radical. Caosmo, como pseudo-prefixo? Não, gente. Cujo sentido remete à origem? Não. Por quê? Caos remete ao caos, a bagunça, a desordem.
Caos como primeiro elemento da composição, beleza, é composição, cujo sentido remete a mundo, não, remete a desordem e bagunça. Logia como segundo elemento da derivação, não é derivação, cujo sentido remete à loucura, não, logia está associada a ciência, saber, conhecimento. Logia como segundo elemento da composição, beleza, cujo sentido remete à ciência, perfeito, achamos o nosso gabarito, lembrando que logia é radical. Caos como primeiro elemento da derivação, não, é composição. O sentido remete à bagunça, aí estaria certo, mas não é derivação, é composição. O vocábulo sublinhado em considera um equívoco o uso desse termo, linguagem neutra. Uso. Perceba que aqui nós temos o verbo usar. E o que aconteceu com essa palavra? Usar perdeu o seu, aliás, a sua desinência verbal e ganhou a vogal temática o, a vogal temática nominal o. Como é o nome desse processo? Composição por aglutinação? Lembra do trem? Não. Derivação regressiva. Lembra da derivação regressiva? Vou voltar lá. Vamos ver. Vamos na derivação regressiva. Nós temos vogal temática mais desinência de infinitivo, dando lugar à vogal temática nominal. Olha que lindo! Atrasar vira atraso. Usar vira uso. Então, esse é o nosso gabarito. Abreviação? Não, porque a gente não tem o FRJ, USP, nada a ver. Parassíntese? Não, galera. Parassíntese você vai lembrar de amanhecer, entardecer, aterrar. Não. E conversão? Na conversão você vai lembrar que a palavra mantém a sua estrutura e ela apenas muda de classe gramatical. Beleza? Onde essa troca fosse possível, o vocábulo sublinhado foi formado pelo processo de derivação. Vamos lá. Troca vem de quê? Trocar. O que aconteceu com essa palavra? Ela perdeu a sua desinência verbal. Quando perde, ela regride. Então, a gente tem derivação regressiva. Os vocábulos ex-doméstica, desigualdade, meiguinha formam-se respectivamente pelo processo de, olha, ex. Ex é prefixo. Desigualdade, des é prefixo e dade é sufixo. Então, aqui a gente tem uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Meiguinha, inha é sufixo. Agora é só a gente correr pro braço. Ó, primeira tem que ser prefixo. Só tem a E. Prefixo, prefixal e sufixal. Gabarito, letra E. E agora, para vocês conferirem. Galera, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa aula e eu te espero no nosso próximo encontro. Aproveita para me seguir lá nas redes sociais. Um beijo. Tchau, tchau.